Caros professores, bem-vindos à conferência intitulada Inclusão Escolar, Quais Sentidos? Ela será proferida pelo Dr. Cláudio Batista. O professor Cláudio é doutor pela Università degli Studi di Bolonha. Ele é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele atua como professor e pesquisador nas áreas da educação especial, de políticas de inclusão escolar e da psicologia educacional. Com vocês, o Dr. Cláudio Batista. Eu acolhi com muita satisfação o convite para falar a respeito de inclusão escolar, porque tem sido uma temática à qual eu tenho me dedicado nos últimos anos e considero uma temática muito importante no âmbito dos estudos e da discussão relativa à educação contemporânea, envolvendo a educação especial, que é a minha área específica de dedicação. Eu escolhi como temática para minha fala de hoje, inclusão escolar, quais sentidos? E, para desenvolver essa temática, eu pretendo abordá-la segundo 3 pontos. O primeiro deles diz respeito à ênfase e à perspectiva que tem assumido essa temática no âmbito do grupo de pesquisa que eu coordeno na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O segundo ponto é um olhar, uma análise breve, histórica, sobre o avanço da discussão relativa à inclusão escolar. E o terceiro é uma problematização relativa aos múltiplos sentidos que inclusão escolar tem assumido quando é abordada na literatura especializada. O objetivo central, portanto, da minha fala é discutir a pluralidade de sentidos atribuídos ao conceito inclusão, particularmente no que se refere à inclusão escolar e seus desdobramentos no campo da educação e da educação especial. Eu dizia há pouco que tenho 3 passos a serem efetuados ao longo da minha fala. O primeiro deles diz respeito à ênfase que o nosso grupo de pesquisa tem dado a essa temática. Para explicitar essa ênfase, eu gostaria de compartilhar com vocês as palavras de um autor que tem sido muito importante para o nosso grupo, que é Humberto Maturana. Diz então Humberto Maturana: a célula inicial que funda um organismo constitui sua estrutura inicial dinâmica. O presente do organismo surge em cada instante como uma transformação do presente do organismo nesse instante. O futuro de um organismo nunca está determinado em sua origem. É com base nessa compreensão que devemos considerar a educação e o educar. Essas palavras são muito importantes para nós porque dá ênfase a uma concepção dinâmica que se tem tanto do sujeito quanto do contexto. Evidentemente, as palavras de Humberto Maturana mostram para nós uma forma de conceber o sujeito e os contextos e, portanto, podemos pensar no sujeito da educação e, consequentemente, no sujeito da educação especial. Se nós considerarmos que existe habitualmente uma estaticidade em relação a como se pensa o sujeito da educação especial, como um sujeito incompleto, um sujeito que precisaria ser preenchido por um ambiente que se predispõe como de contínua estimulação, nós, de certa forma, no nosso grupo de pesquisa, nos opomos a essa perspectiva e valorizamos intensamente, ou procuramos valorizar intensamente, alguns pressupostos que organizam o nosso trabalho. O primeiro deles é a ênfase na educabilidade de todos os sujeitos. O segundo diz respeito a uma concepção interacionista de compreensão do sujeito e dos contextos, que evidentemente está em sintonia com essa valorização da educabilidade. E o terceiro diz respeito ao investimento na busca de um conhecimento aprofundado por meio da pesquisa, dirigido aos sujeitos e aos contextos, compreendendo ambos, sujeitos e contextos, como em íntima e contínua codeterminação. Sujeitos determinam os contextos dos quais participam e, ao mesmo tempo, esses contextos também contribuem na determinação desses sujeitos. Algumas perguntas podem ser destacadas como perguntas que têm norteado o nosso trabalho e, ao dar ênfase à primeira delas, eu passo ao segundo ponto que eu havia destacado como ponto integrante da minha fala. Como surgem as proposições que passam a indicar o ensino comum como espaço prioritário para a educação dos alunos que eram considerados da educação especial?
Em que medida o debate sobre a inclusão tem contribuído para que a educação de sujeitos considerados diferentes possa ser pensado como parte da educação? Para refletir sobre a primeira pergunta, como surge a defesa do espaço do ensino comum como prioritário, é necessário que nós pensemos em um momento histórico relativo a meados do século XX. Particularmente os anos 60 constituíram um período de forte ebulição, tanto científica quanto política, e fizeram com que muitas das verdades até então estabelecidas fossem colocadas em xeque. Do ponto de vista do atendimento educacional, havia, tanto em contextos como aquele europeu ou norte-americano, a necessidade de acolhimento de sujeitos, por exemplo, que retornavam de guerra e aos quais a inclusão social era fortemente discutida e problematizada. Do ponto de vista da discussão científica sobre os espaços educacionais, houve fortes críticas relativas aos espaços especializados como espaços que ofereciam um atendimento de qualidade aos alunos, questionando, por exemplo, os efeitos da escolarização em escolas e classes especiais para os alunos que eram considerados os alunos da educação especial. Um terceiro aspecto daquele momento histórico foi relativo à discussão sobre, de forma bastante ampla em educação, sobre a defesa associada aos direitos humanos de garantia de acesso aos serviços às pessoas de forma ampla, então de forte ênfase aos direitos sociais. Esses aspectos fizeram com que nos anos 60, a partir então dessas críticas, fossem iniciadas experiências relativas à escolarização integrada no ensino comum de alunos que eram considerados alunos da educação especial. As maneiras como essas experiências ocorreram foram maneiras muito diferenciadas, e eu destacaria ou a experiência espanhola na forma de centros de integração e inclusão, ou a experiência italiana que tende a ser mais radical no sentido de que propõe a escolarização ocorrendo necessariamente no ensino comum através do fechamento das instituições especializadas e da implementação de serviços especializados no âmbito das instituições de ensino comum. A segunda pergunta, portanto, em que medida esse debate tem influências para a educação, as duas experiências que eu acabo de citar mostram algumas das possibilidades que têm tido efeitos em âmbito internacional, e nós podemos pensar a realidade brasileira como influenciada por essas experiências. Os efeitos para a educação especial do debate que eu acabo de destacar são efeitos múltiplos e têm sido efeitos que nós podemos associar ao termo mudança. Na educação especial, então, existe uma grande mudança com relação à abrangência dessa área, com relação aos sujeitos alvo de atendimento especializado, com relação aos procedimentos diagnósticos, com relação à ênfase que se passa a dar à prática educativa na educação especial e, evidentemente, com relação à articulação entre educação especial e educação como um todo. Com relação a esses pontos, eu gostaria de destacar um deles, que é aquele relativo aos sujeitos alvo da educação especial. Se até os anos 90 nós considerávamos basicamente que os sujeitos da educação especial eram sujeitos portadores de deficiência, há todo um debate que institui ou passa a tornar mais conhecido o termo aluno com necessidades educativas ou educacionais especiais, e evidentemente esse debate envolve a conceituação e exige que haja um alargamento daqueles que nós consideramos os sujeitos da educação especial. Quando nós falamos então em aluno com deficiência ou aluno com necessidades educativas especiais, nós falamos de dois grupos de alunos muito diferentes, e no segundo deles nós envolvemos, por exemplo, um contingente enorme de alunos que são aqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem e que passam a ser considerados como alunos que também dizem respeito à educação especial. Para pensar a evolução relativa à educação especial e à educação, refletindo sobre esse movimento de mudança que eu acabo de destacar, eu gostaria de trazer, para problematizar com vocês, algumas afirmações que eu considero merecedoras de cuidado. A primeira delas, a inclusão é um método pedagógico. A segunda, a inclusão é uma estratégia de barateamento de custos. Terceira, podemos pensar em inclusão radical e inclusão leve ou progressiva. Aquela radical dispensaria apoios
e a progressiva admitiria um processo lento de avaliação mais precisa das condições do aluno. Uma outra afirmação: a inclusão é importante, mas, obviamente, há alunos que não podem ser incluídos. Uma outra: a escola especial também pode ser inclusiva. E a última, que eu gostaria de discutir: todos somos iguais, todos somos diferentes. Eu vou procurar me ater a algumas delas, mas, inicialmente, eu gostaria de pensar a primeira e a última e justificar isso.